Olá, meus queridos alunos, conforme o nosso combinado, envio mais uma vez uma aula para ajudar vocês com um reforço para a prova. Essa aula é sobre Aristóteles e para a prova de vocês vão cair dois tópicos, né? Aristóteles, desta aula, e o Platão, que já tem uma aula gravada. Aconselho a reassistir a aula de Platão, né? Para ficar bem fácil esses dois tópicos aí na hora de resolver alguma questão, tá? Ao final dessa aula, você deve fazer o formulário. O formulário tem questões de nível fácil, médio e difícil. Então, vai ser necessário, justamente por estar fazendo em casa, né? Um pouco de pesquisa também sobre o assunto, né? Um pouquinho de parceria aí com o colega que vai fazer junto com você, ok? E espero ter mais uma vez ajudado você. Vou compartilhar a tela aqui. Espero que vocês gostem dessa aula. Aristóteles é um filósofo muito querido aí, né? Da Grécia. E acho que vai dar certo, hein? Acho que mais uma vez você vai sair bem nas suas atividades, certo? Então vamos lá. Aristóteles. Eu trouxe para vocês aqui uma tela muito importante, né? Na história da arte. Então, no Renascimento, o Rafael de Sanzio, ele fez uma homenagem aos filósofos da Grécia Antiga, né? No centro, nós temos Aristóteles e Platão. Perceba que Platão está apontando para cima aqui, né? Enquanto Aristóteles está apontando para baixo. O Platão, ele diz que, então, que a verdade está no mundo das ideias, como a gente já viu lá de fora da caverna, né? O Aristóteles diz que, olha, não tem mundo das ideias, né? É o mundo que está aqui que conta. Então, se a gente quer aprender alguma coisa sobre a vida, é aqui embaixo. Então, nós já temos aqui uma ideia de polarização ideológica, né? Um está dizendo uma coisa diferente do outro, tá? E eles estão ensinando numa escola praticamente a céu aberto, né? Esse ensino andando se chama ensino peripatético. Peripatético. É o ensino que você já teve na sua primeira infância, né? Quando você andava com o vovô e com a vovó, eles ficavam te ensinando, né? Olha ali o gatinho, olha ali o arco-íris, olha o pássaro, fala passarinho. Ele fazia isso andando na praça, andando na feira, né? Talvez esse ensino que a gente faz, né, na nossa primeira infância hoje é ensino peripatético, ok? Ele é para pequenos grupos, né, ou individual, porque ele exige ali um diálogo muito grande. Esse diálogo um com o outro, a gente já estudou também em Platão, como é que a gente chama isso? Dialética, né? Uma ideia vai sendo contradita pela outra e vai gerando novas. E cada um desses sujeitos que estão aqui nessa tela, eles representam uma homenagem do Rafael à Grécia Antiga. Daqui a pouquinho a gente vai visitar um pouquinho desses daqui, né? Depois você vai pesquisar. Mas veja o equilíbrio, né, a volta do retorno da Grécia Antiga nas estátuas, né? Tem o Apolo de um lado, tem Minerva de outro, né? Veja os círculos perfeitos, né? Isso aqui era uma coisa muito apreciada pelos renascentistas lá do Império Romano e que os gregos já faziam, né? Então, essa ideia de simetria, se eu contar quantas pessoas tem do lado esquerdo, nós vamos ter a mesma quantidade do lado direito. Então, dá uma ideia de uso da racionalidade, tá? Vamos visitar um pouquinho. Veja só, esse do meio apontando para cima, dando um zoom para você, é o Aristóteles, é o Platão, né? Platão usa uma roupa vermelha, então você já sabe que o vermelho tem a ver com fogo. Fogo é aquele elemento que, segundo Empédocles, ele tende a ir para cima, né? Quando alguma coisa queima, a fumaça faz assim, né? Uma chama nunca é para baixo, uma chama é para cima. Então, geralmente, quem está do lado do Platão tem roupas mais terrosas, né? O roxa, o vermelho, são cores ligadas a essa abstração. Por outro lado, né, quando a gente vai para Aristóteles, o Aristóteles apontando para baixo, segurando o livro da Ética a Nicômaco. Nicômaco é o nome do filho e do pai de Aristóteles. Era muito comum nos gregos, né, colocar o nome do filho no nome do avô. Então, se o Aristóteles chama Aristóteles, possivelmente o avô dele também chamava Aristóteles, né? E assim por diante. Muito bem, então aqui ele está apontando para baixo, veja a mão dele aqui dizendo: Olha, Platão, você está criando muita confusão com dois mundos, né? Vamos deixar um só. O que Aristóteles diria hoje para você, sabendo que você tem uma questão boa de prova, hein? Sabendo que você tem um mundo virtual para cuidar. Além da sua vida, você tem o virtual. Aristóteles com certeza não gostaria, né? Ele falou: olha, a vida é só uma, a que importa é a real, a que você tá, né? A virtual não importa. Ah, e a espiritual que Platão criou? Esquece, eu já anulei aquela lá, agora eu vou anular a sua virtual. É só uma que existe, as outras não valem, né?
Muito bem, caminhando aí, né? Aí é um pouquinho só de cultura para a gente entender. Esse é o Sócrates, né? E o Sócrates, ele está conversando com os jovens, que é o que o Sócrates fazia na vida real, né? Conversava na sua dialética com os jovens da Grécia Antiga, ensinando melhor a agir, melhor pensar e conhecer a si mesmo. Aqui nós temos um pouquinho à esquerda, nós temos o Epicuro. Epicuro nós vamos começar a estudar agora na filosofia helênica, né? Veja que ele tem uns raminhos aqui na cabeça e tal, porque ele é o cara da natureza, ele vende tudo que ele tem e compra um terreno, monta um jardim, e no jardim ele vai cultuar a vida boa, né? Justamente porque na época dele, Alexandre Grande invade Atenas, né? E a cidade fica descaracterizada. Aqui nós temos o Pitágoras, né? Pitágoras ele é matemático, então ele já está com o livro dele, fazendo seus cálculos, e ele que inventou o Teorema de Pitágoras para você, né? Se você se lembra do Teorema de Pitágoras, que para calcular um triângulo, nós precisamos saber exatamente, aliás, para calcular a área dessa reta maior, nós precisamos saber geometria, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que esse ladinho aqui esquerdo, ó, ele vale 3. Se ele é um quadrado e vale 3, vou desenhar meio tortinho aqui que eu não dou conta, essa canetinha aqui ela entorta, né? Ó, vamos imaginar então um quadrado de lado 3 significa que a área desse quadrado menor, né, desse cateto, vale 9, né? Porque a gente já sabe que a área é igual ao lado vezes lado. Se o lado vale 3, né? A área desse quadrado menor vai ser 3 vezes 3. Então, a área do quadrado menor vai ser igual a 9. Vamos calcular agora, vou até mudar de cor aqui, né? A área do quadrado maior aqui, né? É o outro cateto, né? E vamos imaginar que aqui vale a 4, né? Então, a gente sabe que o lado vale 4. Vamos colocar 4 partes aqui. E é um quadrado, né? Então, que vale para um lado, vale para o outro. Então, como que eu calculo? A área é igual a lado vezes lado. Se eu tenho 4 quadradinhos de lado aqui, ó, eu tenho 4 vezes 4, a minha área vale 16 alguma coisa, alguma unidade de medida, né? Não sei se é metro quadrado, se é quilômetro quadrado, etc. Agora eu quero saber quanto que vale essa área aqui, desse maior aqui, né? Vou mudar de cor de novo, né? Vou colocar aqui, ó, essa área aqui, ó. Veja que ele é maior, tá? E eu não sei aqui, ó, quanto vale, né? Então, por isso que a gente chama de x, tá? O que que o teorema desse Pitágoras diz para nós, né? Que o quadrado da hipotenusa, que é o x, é igual ao quadrado do primeiro cateto, né? Que é igual ao quadrado eh, desse, desse quadrado menor, que a gente já calculou o quadrado dele aqui, né? Ó, do L vezes L mais do outro que está na outra cor, né? Que é do L vezes L. Então vamos lá, ó. Calculando aqui tudo o nosso x, né? X ao quadrado vai ser igual. A gente já calculou esse L ao quadrado aqui. Nesse L ao quadrado, ó, L vezes L é 3 vezes 3, que é igual a 9. Então vamos colocar aqui 9, tá? E a gente já calculou o outro também. O L ao quadrado, ele é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16, né? Então a gente já sabe que o quadrado dessa hipotenusa é igual a 25. Como que eu transformo esse quadrado para o outro lado? Eu vou transformar em raiz, né? Quanto é a raiz de 25? Opa, professor, raiz de 25 é 5, né? Então eu já sei que aqui, ó, esse x, o lado desse quadrado da hipotenusa vale 5. Então, se a gente dividir aqui, ó, em 5 partes, uma, duas, três, quatro, cinco, tá certo, né? Duas. Vamos imaginar que tá tudo certinho aqui, tudo quadradinho, bonitinho, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Opa, quanto que vale 5 vezes 5? 25, beleza? Então ele descobriu que existe uma equivalência entre o quadrado da hipotenusa e o quadrado dos catetos. Se eu somar os quadrados do cateto, a gente já somou, né? A gente viu que esse aqui vale 9. E com o outro que vale 16, 16 mais 9, tá aqui, ó, 25, certo? Então a gente poderia calcular isso aqui, né, de uma forma matemática. É isso que ele criou para a gente, certo?
Mas vamos para outro, né? Outro filósofo. Vamos lá. Aqui, o Heráclito, né? A gente já falou. Ele é terroso, porque para ele tudo está em constante transformação, né? Daí a roupa dele. Aqui nós temos o Diógenes, né? Começamos a trabalhar essa semana. Olha como ele está largadão aí no meio da tela, caído, como se fosse um sujeito que desprezasse o luxo, as convenções sociais, né? Para ele a felicidade é outra coisa. O Euclides, trabalhando aí a sua geometria, né? Ensinando a usar compasso, certo? Aqui o Ptolomeu e Rafael. Rafael é o próprio, esse que está à direita, né? Rafael é o próprio pintor, né? Ele se autopinta aqui, né? E o Ptolomeu é aquele que criou a teoria do geocentrismo, né? A Terra está no centro, ela circula em ciclos concêntricos, né? Depois o Galileu vai desfazer essa teoria e vai colocar o Sol no centro da nossa galáxia. Esse é o Alexandre o Grande, tá vendo? Tópico da nossa aula de hoje, certo? Então tá aí, nosso quadro Escola de Atenas. O restante você pesquisa, vê se você consegue achar, né, quem são os outros, ok? Então, para a nossa aula, o contexto histórico diz o seguinte: quando a gente olha o mapa da Europa,
a gente percebe o seguinte, né? No norte da África, lembramos que aqui é a África, ó. Aqui é a África, né? Aqui é o mar Mediterrâneo, certo? E a gente, aqui é o Reino da Macedônia, tá vendo? É, norte da Europa. O Reino da Macedônia, ele era governado pelo pai de Alexandre o Grande, né? O Alexandre o Grande vendo que o pai do Alexandre o Grande vendo que esse menino era um menino que tinha muitas dotes, muitas características importantes de inteligência, resolveu ensiná-lo como o maior professor que tinha em Atenas, né? Então o Aristóteles passa a ser professor dele. E como tutor, ele ensina muitas características que, segundo alguns historiadores, vão ser utilizadas por Alexandre o Grande no domínio do território. Então, aqui você está vendo nesse mapa que, quando ele domina a Grécia, ele expande a Grécia para a direita, ele expande a Grécia para onde é ali a Mesopotâmia, ali o rio Tigre e Eufrates. Ele funda a cidade de Alexandria, que é a maior universidade da época, os maiores estudiosos, né? Ele vai criando outras Alexandrias ao longo do seu governo, tá vendo? Onde ele dominava ou criava uma cidade, essa cidade tinha o nome de Alexandria, certo? Então, o propósito do Alexandre era que tivesse um único mundo, uma única religião, uma única filosofia, uma única forma de ver o mundo, tá? Vamos explorar um pouquinho mais essa ideia de Alexandre. Aqui uma das imagens que mostra Aristóteles ensinando Alexandre, ensinando sobre ética, sobre virtude, sobre política, sobre guerra, sobre como agir bem, como chegar à felicidade, né? E tudo isso virou filosofia para a gente estudar nos dias de hoje, tá? Alexandre o Grande, o nome dele é por causa das conquistas, mas ele mesmo tinha só 1,50 m. Como que ele conseguiu, então, vencer tanta gente, professor? Ele utilizou, além do seu grande cavalo, o bucéfalo, né? Ele utilizou uma arma, que era uma arma superior às outras, né? A lança. Essa lança dos gregos tinha 1,20 m, se eu não me engano, do Alexandre tinha 1,80 m. Então significa que a lança conseguia atingir o inimigo antes que o inimigo atingisse. E por causa desse simples instrumento, ele conseguiu a vitória em cima dos persas, em cima da Batalha de Isso, né? Em cima dos egípcios, né? Ele foi conseguindo ampliar o seu território até a Índia. Morre muito jovem, cerca de 30 anos, 30 e poucos anos. Alguns historiadores falam que ele foi assassinado, outros falam que ele teve cirrose, porque ele vivia muito, outros falam que ele teve febre amarela, febre tifoide, né? Então está ainda incerta a morte dele, tá? Bom, então, na nossa sequência, Sócrates, Platão e Aristóteles, vou colocar aqui, ó, a gente pode chamar de filósofos clássicos, né? Então, é a era clássica. A era clássica acaba, né, com a morte desses daqui, né? Desses três, vamos chegar até o helenismo. Mas o helenismo é palco para a próxima matéria, tá? Então vamos pegar o seguinte: na academia fundada por Platão, o melhor aluno dele foi Aristóteles, tá? E o Aristóteles é professor, é tutor de Alexandre o Grande. Para você ter ideia da importância desses caras, né? Nós temos aqui, ó, homenagem a eles na Universidade de Colômbia, né? Então, os caras aqui são, né, grandes mestres da forma de pensar o mundo, certo? Vamos para a primeira questão aqui. Alexandre tinha, pois, pais sinistros, mas foi bem educado. Filipe, segundo é o pai de Alexandre, né, escolheu como seu tutor o filósofo polímata Aristóteles. Alexandre leu Homero a vida toda e conhecia trechos de cor. Para ele, era uma Bíblia, um guia moral e heróica. Lembremos que o herói de Homero é Ulisses. E quem é Ulisses? Um conquistador, né? Um guerreiro forte. Então, Ulisses vai ser uma espécie de base moral e comportamental para o Alexandre o Grande, certo? Aqui a questão diz o seguinte: os historiadores que biografaram Alexandre o Grande não são conclusivos com relação ao real peso de sua influência que Aristóteles teria tido sobre o jovem macedônio. É praticamente certo, porém, que Alexandre leu o Ilíada e Homero. A partir de sua perspectiva de uma perspectiva aristotélica, que consiste a noção de que, ok? Então a resposta é: a poesia é mais filosófica do que a história, pois se eleva ao geral, enquanto a história se prende ao particular. Então é por causa da poesia, por causa de
Ulisses, a poesia cantada, né, a epopeia, é que nós vamos afirmar que ela é mais filosófica, ela está mais próxima, embora tenha muitos mitos ali, ela ensina muito comportamento, tá? Enquanto a história se prende ao particular. Aristóteles, ele dizia o seguinte, a história tende a ser realista, tá? Então, ela não dá margem para a criatividade. E a poesia, ela vai narrar o que poderia existir. Por isso, se ela narra a possibilidade, ela é mais filosófica, certo? Então, é a primeira dica aí para você, né? A poesia para Aristóteles tende a se alinhar ao processo artístico de criatividade, enquanto a história é mais para retratar realmente fatos realistas, ok? Então, no livro que Aristóteles escreve, a Poética, ele vai traçar para nós uma palavra importante, tá? Para a gente lembrar, mimese. O que que significa mimese? Imitação da natureza. Imitação da natureza. Veja que a nossa matéria agora está ficando mais técnica, né? Então vamos só lembrar que nós estudamos Platão. Platão divide o universo em dois. Aqui nós temos um universo perfeito, imutável, o universo da luz, de fora da caverna. Aqui nós temos o imperfeito, o que é mutável, o que está dentro da caverna, o que está nas sombras, certo? Então, quando um artista, imagine agora um artista, um pintor, tá? Ele está olhando uma árvore que está aqui, ó. Imagine uma árvore, tá? Quando ele olha essa árvore, ele já está olhando uma coisa que é imperfeita, porque a árvore perfeita eu não consigo nem desenhar, porque ela não tem matéria, né? Então aqui eu tenho a ideia da árvore, tá? Mas para o cara pintar uma árvore e ela aparecer na tela dele, ele tem que olhar esta que está aqui. Então o Platão vai dizer que quando ele imita essa natureza, qual que é a palavra para imitação? Mimese. A mimese é ruim, porque a mimese está se baseando no universo negativo, que já é imperfeito. Ora, o Aristóteles inverte esse polo. Ele fala: se só tem esse mundo, se o mundo se funde aqui, se esse deixa de existir, quando o sujeito olha para a árvore, agora estou falando de Aristóteles, ele está olhando para a única árvore que existe. Quando ele imita essa árvore, ele imita já a própria perfeição. Então, a mimese, a imitação da natureza para Aristóteles, ela é positiva, para Platão é negativa. Professor, ainda não entendi o que que é mimese. Olha para a sua foto 3x4. A sua foto 3x4, ela é você ou ela se parece muito com você? A professora, ela se parece, ela é uma representação minha na forma de foto. Se ela é uma representação sua, ela é uma mimese sua, uma representação, certo? E Aristóteles falava que não teria nenhum problema. Platão já ficaria de nariz torcido, né? Dizendo como é que essa foto aí veio aparecer. Se nem você é perfeito, a foto é muito menos, né? Ela é menor, ela é pequenininha, ela é 3x4, ela é mais ridícula ainda do que a gente, né? Então, essa é a diferença de Platão com Aristóteles. Vamos ver esse exercício aqui. A arte imita a natureza. Em uma palavra, então a arte é mimética. Mimética. Em geral, a arte perfaz certas coisas que a natureza é incapaz de elaborar e a imita. Assim, se as coisas não são conforme a arte, são em vistas de algo, evidentemente também o são as coisas conforme a natureza. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a mimesis, que é o jeito grego de escrever, né? Em Aristóteles, assinale a alternativa correta. Dá um pause aí, acha a alternativa correta. Pronto, achei que você tivesse respondido a letra D. A arte completa a natureza por ser a capacidade humana para criar e produzir o que a natureza não produz. Então, a arte é positiva. Quando a arte é positiva? Em Aristóteles, tá? Se for Platão, a arte vai ser negativa, porque ela imita uma coisa que já não é tão boa e perfeita, certo? Agora, olha esse exercício que está pedindo para você ler um texto e para você classificar o que que é causa final, causa eficiente, causa material, causa formal. Isso é certeza que vai cair na prova, né? Então vamos pensar o seguinte, vamos para a teoria primeiro. As quatro causas, né? Para nós hoje, atualmente, nós não precisamos de quatro causas para explicar a matéria, né? A gente precisa talvez de uma só, né? Quando, por exemplo, você estuda em física, vamos imaginar a aula de física aqui, né? Você tem um carrinho, né? Esse carrinho aqui, ele está numa trajetória, ele está indo de Uberaba até Uberlândia, né? E aí você sabe que de Uberaba até Uberlândia
nós temos 100 quilômetros, então eu vou colocar aqui, ó, o marco zero, e aqui eu vou colocar o marco 100, tá? Se esse carrinho está andando 100 quilômetros a uma velocidade constante de 100 quilômetros por hora, a gente faz uma conta rápida, né? Lembra que velocidade é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Eu quero saber quanto tempo ele vai gastar. Então, eu vou isolar a variante tempo, né? Então, eu vou colocar o tempo aqui, a variação do espaço, e vou dividir pela velocidade. Só trocar de lugar, certo? Ó, agora vamos substituir pelos dados que a gente tem. Qual que é a distância, a variação de velocidade? Vai de 0 a 100. De 0 a 100, quanto que ele andou? 100 quilômetros. E a variação da velocidade? Qual que é a velocidade dele? Também foi 100 quilômetros por hora, foi uma velocidade constante. Então, quantas horas ele gastou para fazer esse trajeto? 1 hora, certo até aí? Então, eu consigo aqui, ó, fazer o cálculo desse tempo que ele gastou para chegar até em Uberlândia. Eu consigo saber aqui em Uberlândia, se eu tiver outros dados, né? Se eu tiver só a velocidade e o tempo, eu acho o espaço percorrido. A física não faz uma pergunta. Por quê? Qual é o motivo? Qual é a finalidade desta viagem? Por que estamos indo para Uberlândia? Uberlândia é melhor que Uberaba? Uberlândia tem mais pessoas que Uberaba? Uberlândia tem mais teatros e cultura que Uberaba? Uberlândia tem jogos de futebol que Uberaba não tem? Qual é o motivo da viagem, tá? Então, o motivo para o Aristóteles é a principal causa, é a que a gente chama de causa final, certo? Então, para a física, hoje, a causa final, a finalidade do movimento pouco importa. Para Aristóteles, importava, né? A finalidade é exatamente o que ele chama de teleologia, ou seja, tele é a distância. Então, a finalidade é a coisa mais importante que tem, porque cada coisa tem o seu lugar na sociedade. Qual que é a finalidade de um professor? Ensinar. Qual que é a finalidade do aluno? Aprender. Qual que é a finalidade de uma mãe? Cuidar do filho. Qual a finalidade do filho? Se espelhar na mãe e obedecer essa mãe e cuidar também dessa mãe na medida do possível. Qual é a finalidade de um carro? Transportar pessoas. Qual é a finalidade de um lápis? Escrever. Então, para Aristóteles, a finalidade era importante, né? Então, veja só, se a gente falar numa estátua, e ele adora esse exemplo de estátua, nós vamos pensar que essa estátua é feita de uma matéria. Essa matéria, vamos imaginar que ela é gesso, tá? Vamos imaginar que ela é gesso. Deixa eu tirar aqui esse negocinho da tela. Gesso. Qual que é a causa formal dessa história? O que que a gente vai fazer com esse gesso? Qual é o formato que ele vai ter? Bom, vai ter o formato de uma estátua. Poderia ser usado para fazer um santo, poderia ser usado para fazer um pires, um cinzeiro, né? Vamos fazer uma estátua, tá? Causa eficiente é quem vai fazer. Quem vai fazer é o artista, né? Então seria o sujeito da escultura, um escultor, ok? E a causa final? Para que serve uma estátua? Por que a gente está fazendo? Para a gente homenagear alguém. Homenagem a alguém, certo? Então aqui, ó, eu tenho 4 causas para explicar tudo. Pega, por exemplo, esse copo aqui, ó. Esse copo que você está vendo. Dá para ver aí? Ó. Esse copo, qual é a causa material dele? Opa, o copo é feito de vidro. Tá vendo? Qual é a causa formal dele? Ele tem um formato de cuia. Cuia é justamente esse formato abaulado que a gente pode colocar água dentro dele, né? Quem que fez esse sujeito? O sujeito foi um artesão ou um operário em alguma empresa, né? E qual é a finalidade do copo? Abarcar a água, né? Receber a água, certo? Então, para o Aristóteles, tudo tem 4 causas, tá? E assim ele explica o universo, beleza? Então, imagine que você está falando da causa final. Ele está perguntando por que nós estamos fazendo isso, porque, o porquê da estátua. Quem é que faz a estátua? É causa eficiente. De que é feita essa estátua e como ela vai se parecer? Ela é de quem? Tá? Então a gente poderia materializar isso com a estátua do Carlos Drummond, nosso mineiro lá de Itabira. Por que que ele está no Rio de Janeiro, professor? Porque ele foi jovem para lá, trabalhou como jornalista, depois ele foi secretário da Educação do ministro Gustavo Capanema, e os cariocas amam o Carlos Drummond de Andrade, né? Talvez até valorizem mais que nós mineiros. Mesmo porque tem casal de mineiro, né? Na última vez que roubaram os óculos do Carlos Drummond de Andrade, foi um casal de mineiro, pela 8ª vez.
E aí, se a gente sai de Minas Gerais para ir no Rio de Janeiro para roubar o Drummond, né? Tá uma coisa errada, não tá não? Então vamos lá. Então vamos, olha para a estátua. Qual que é a causa material dessa estátua? Essa é feita de bronze. Qual é a causa formal? A causa formal é a estátua do Drummond, né? Do Drummond. Veja o jeito que ele sentava na vida real e o jeito que a estátua tá, né? Esse artista foi fantástico, né? Chama-se Léo Santana. Então a gente pode dizer que o Léo Santana é a causa eficiente disso, beleza? E a causa eficiente máxima, você já sabe, é Deus, né? Para Aristóteles, Deus é que vai criar tudo. E a causa final, por que fizeram essa estátua e colocaram aqui no banco que ele sentava? Para homenagear uma poeta que o Brasil tem, né? Agora sim, ó. É, pois, manifesto que a ciência a adquirir é a das causas primeiras, pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa. Ora, causa diz em quatro sentidos. No primeiro, entendemos por causa a substância, o porquê, é, reconduz, pois, a noção última, e o primeiro porquê, a causa e princípio. A segunda causa é a matéria. E a terceira causa é de onde vem o início desse movimento, é o eficiente, né? A causa, a quarta causa se opõe à precedente, é o fim o para que, e o bem, porque é que, e com efeito, o fim de toda geração e movimento. Então, com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, há cenário alternativa que indica corretamente a ordem que Aristóteles apresentou às causas. Então, quando ele fala aqui da primeira causa, a substância, né? Ele está falando da causa formal. Quando ele fala do que é feito, a segunda causa, a matéria, causa material. E de onde vem o início? Quem cria o início desse movimento? É o artista. E depois, por último, é a finalidade, sendo a finalidade a mais importante delas. Certo? Só para você ordenar aí, né, o que o texto está dizendo. O filósofo natural e o dialético darão definições diferentes para cada uma dessas afecções. Por exemplo, no caso da pergunta o que é a raiva, o dialético dirá que se trata de um desejo de vingança ou de algo desse tipo. O filósofo natural, o biólogo, né, digamos assim, né, dirá que se trata de um aquecimento do sangue ou de fluidos quentes do coração. Veja, a causa do filósofo natural está em coisas que são materialmente visíveis e catalogáveis, né? Eles vão criar a medicina, né? E a medicina não pode ser tratada como algo espiritual, como Platão queria. Eles têm que vir para o universo tangível, né? Então, um explica segundo a matéria e o outro segundo a forma e definição. Definição é o que é da coisa, o que é a essência. Definição é a essência. Por exemplo, justiça é, saúde é, alegria é, felicidade é, beleza? É o que é de alguma coisa. Então, considerando o seu texto acima extraído da obra sobre a alma de Aristóteles, assinaram a alternativa que nomeia corretamente a doutrina aristotélica em questão. Você vai chamar isso aí de teoria das causas? Não, você já viu que não está falando de causa aqui, né? Teoria do ato e potência, teoria do eudaimonismo. Eu falei causa, ele categoriza. Eu falei o contrário, né? E teoria do eudaimonismo, qual que você vai marcar? Ó, teoria das causas. Ele está dizendo o que é a definição, né? Seria a origem das coisas, tá? Categorias a gente não estudou em Aristóteles, o ato e potência, vamos relembrar aqui. Acho que vai ter uma tela. Eu vou passar para a próxima tela, que já vai ter a teoria do ato e potência. Aí a gente já ganha tempo. Ile, em grego, significa ideia, morfé significa forma. Para o Platão, lembra, o ile está separado da morfé. Para Aristóteles, a gente vai juntar as duas, juntando até na palavra, ó, ilemorfismo, ou seja, a ideia, a essência e a forma estão presentes no mesmo objeto. Então, nós, seres humanos, nós temos a substância que nos define, que é a racionalidade. Mas essa racionalidade, ela pode aparecer em mim, que tem 1,70 m, cabelo enrolado, barba branca, tem olhos castanhos, ela vai aparecer também em outra pessoa que tem características circunstanciais diferentes.
olhos claros, cabelo liso, numa mulher, num homem de 1,90 m, numa criança de 1,50 m, num bebê que acabou de nascer. Então, essas diferenciações em que a racionalidade se manifesta, ele vai chamar de acidente. Então, substância é a essência que define alguma coisa. Uma cadeira, o que define uma cadeira? A capacidade que ela tem de proporcionar que as pessoas se sentem nela. Mas essa cadeira pode ser acidentalmente azul, amarela, vermelha, pode ser de madeira, pode ser de plástico, pode ser estofada ou não. Então, os atributos são ocasionais. Como que a gente fala isso? Contingentes, né? Então, cada coisa que existe na sociedade pode se manifestar de forma diferente. Beleza? Então, para o Aristóteles, não existe o mundo das ideias platônicas, não existe a transcendência, né? Tudo existe dentro do ser. Portanto, se a gente fosse fazer ciência lá em Platão, o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Como é que a gente vai fazer ciência com o mundo da espiritualidade? A nossa vida real negou isso, a física nega isso. E a ciência agora é feita onde? Na observação do mundo concreto, do mundo biológico, do mundo da manifestação do ser, do mundo acidental, certo? A gente começa pelos acidentes para buscar a essência. A gente percebe assim, ó, tem um ser humano de 1 m de altura. Tem um ser humano de 1,20 m de altura. Tem um ser humano de 1,50 m de altura. Tem um ser humano de 1,70 m de altura. Tem um ser humano de 2 m de altura. Tem alguma coisa nesses seres humanos que, pelo fato de seres humanos, que unem todos eles nessa diferença. Qual que é? A razão. A razão. Então, a razão vai ser a essência, e a essência nunca muda. A essência é imutável. Veja, ele traz o universo de Platão do imutável para a nossa vida concreta. E o tamanho da pessoa que começou lá com 50 centímetros e chegou a 2 metros de altura, isso aqui mudou. Então, isso aqui é um movimento. Então, ele vai dizer que o nosso corpo movimenta, a nossa alma é parada, né? Porque a nossa alma é pura, boa, eterna e perfeita. No entanto, o movimento ele faz com que o nosso corpo se modifique, certo? A nossa alma é eterna enquanto o corpo vive também, viu, gente? Depois que o corpo morre, a alma morre. Para Platão, a alma era imortal, lembra? Aqui não. A alma é imortal, é só atrelada ao corpo, tá? Então, segundo Giovanni Reale, a metafísica aristotélica é inerente, constituída por termos e conceitos pluridimensionais e polivalentes. Isso vale a começar pelo corpo, pelo próprio conceito que define metafísica ou filosofia primeira, são sinônimos, né? Que constantemente, ao longo dos 14 livros escritos por Aristóteles, é determinado de 4 modos diferentes. Veja se você consegue achar a incorreta. Dá pause aí, espero que você tenha encontrado a letra B. Ó. Trata-se da ciência da percepção sensível. Opa, percepção sensível é o mundo concreto. A gente está falando de metafísico, do mundo abstrato, né? Então, o que é metafísica para Aristóteles? Ciência do ser enquanto ser, do que compete ao ser enquanto ser, isto é, ciência das causas dos princípios supremos. Então, ao achar as causas do movimento, a gente está falando de metafísica. O ser tem múltiplos significados. Então, a metafísica é a ciência das causas, dos princípios da substância, fundamento de todos os outros significados. E a metafísica é a ciência religiosa ou relativa às coisas divinas, pois se dedica a uma substância primeira. Então, está dizendo que que a nossa causa eficiente é Deus. Que a nossa causa final, todos os seres vão se direcionar para Deus, certo? Então veja só, isso é a ideia de metafísica dele. É diferente de Platão, que diz que Deus cria, não, aqui o Deus organiza e nós vamos nos basear nele para voltarmos os nossos movimentos, as nossas ações. Não que ele seja o criador, mas um organizador, tá? Aqui, o movimento que eu te falei de ato e potência. Vamos imaginar. O que que eu sou agora? Eu sou professor. Professor. O que que eu vou ser no futuro? Eu vou ser um aposentado. Aposentado, né? Então, o que que há entre professor e aposentado? A possibilidade para que eu me aposente. Para isso, eu tenho que atingir 65 anos, no mínimo. Isso mostra que eu preciso passar o tempo, ou seja, a potência é o movimento, o ato é o parado, tá?
O ato é o parado. Veja, naquele exemplo que eu dei do carrinho, nós estamos em Uberaba. Quando passar uma hora, a gente vai estar em Uberlândia, certo? Então, veja, entre Uberaba e Uberlândia existe um movimento a ser traçado para a gente chegar lá. O Aristóteles diz, então, com essa teoria, ele explica aquilo que era o mundo separado de Platão. Veja que ele está brigando com Platão, né? No Platão, tudo aqui era parado, imutável, imóvel, perfeito. Por quê? O perfeito não pode mudar, senão ele deixa de ser perfeito e tudo aqui estava em movimento, tá? O Aristóteles consegue explicar a mesma coisa, por exemplo, no universo concreto que a gente vive. Qual o universo concreto? Sei lá, imagine, por exemplo, o milho. O milho, quando a gente coloca óleo e aquece, ele se transforma em pipoca. Então, o milho é uma pipoca em potência. A pipoca um dia foi milho, tá? Então, aqui, ó, ele mostra para nós que nós estamos caminhando sempre no movimento para atingir um ato que seria a nossa perfeição melhorada. Já viu um coach falando que você pode atingir a sua melhor versão? Qual que é a melhor versão do milho? A melhor versão do milho é a pipoca. Qual que é a melhor versão da árvore, do tronco da árvore? A melhor versão é a mesa que foi construída por um escultor, por um marceneiro. Qual é a melhor versão da mesa que apodreceu? Madeira para churrasqueira. Qual é a melhor versão da madeira para churrasqueira? Cinza, porque o churrasco foi pronto. Qual é a melhor versão da cinza? Adubo para alimentar outra árvore, para criar outra mesa, para fazer outro churrasco, para virar um outro adubo, e assim a gente vai caminhando na evolução da sociedade, tá? Então todas as coisas estão em ato no momento que a gente olha para ela, tá? No momento que eu olhar o meu carrinho aqui, ó, meu carrinho aqui, eu vou desenhar até de vermelho. Se eu desenhar o carrinho exatamente na metade do caminho, ele não está nem em Uberaba nem em Uberlândia, tá? Em ato, ou seja, nesse momento, nesse presente do carrinho desse momento, ele está no posto chamado de cinquentão. O cinquentão é exatamente 50 quilômetros, né? Que a distância de Uberaba e Uberlândia é 100. Então, se eu olhar aqui, ó, ele está no cinquentão. Mas ele ainda vai chegar em Uberlândia, beleza? Então ainda tem outro movimento a seguir aqui. Então a gente está sempre em constante movimento. O único ser que não está em movimento é Deus, né? Deus está no ato máximo, na potência máxima, e não precisa fazer nada de atualização. A gente está sempre se atualizando. Então, eu, neste momento, ó, eu já fiz o curso de letras, já fiz o curso de física, eu já fiz a especialização em literatura, eu já fiz mestrado em educação, agora eu estou fazendo o curso de psicanálise, eu estou sempre em movimento, porque eu estou desenvolvendo as minhas potências. Mas quem olha para mim agora fala, ele é professor, beleza? Então, eu estou em movimento e parado ao mesmo tempo, certo? A ética. Aqui eu trouxe para vocês o mito de Ícaro. O mito de Ícaro, vamos relembrar. Nós temos um labirinto, né? O labirinto foi feito pelo pai de Ícaro, chamado Dédalo, né? Imagina um labirinto aqui. E nesse labirinto habitava o Minotauro, né? Minotauro, metade touro, metade humano, violento, né? Tal. Para o filho não morrer, o pai, Dédalo, criou asas de cera. Veja, nessa foto aqui, ó, nessa imagem, o Ícaro está caindo, porque aconteceu alguma coisa com as asas dele. Você percebe que as asas, aqui, ele vai cair no mar, né, no mar Egeu. Veja só, o pai dele fala: meu filho, essas asas são de cera. Então você tem que tomar cuidado, porque lá fora, na hora que você sair do labirinto, tem o sol. Então, se você voar muito próximo ao sol, a cera vai derreter e você vai cair no mar, vai morrer afogado. Mas se voar muito próximo ao mar, a cera vai endurecer e você também vai cair no mar. Então, se você não pode voar tão perto do mar e tão perto do sol, o ideal seria você voar no meio termo. Então, se você for atento às coisas da vida, se você está voando aqui, ó, e a cera está derretendo, você baixa. A cera começou a endurecer, você volta. Se a cera está derretendo de novo, você baixa. Você volta, você volta. Então, se a gente fizer uma média desse zigue-zague aqui, ó, você estaria voando numa distância média entre o Sol e o mar, tá? Essa distância média é a distância de segurança. Então, tudo que é medida média, justa medida é a forma que o grego deve usar para agir, seja ele para ser um sujeito ético,
ou um sujeito virtuoso, que para nós aqui é quase que sinônimo, né? Para atingir a ética, a virtude e o comportamento moral adequado, você não pode ter excessos. Então, o sol aqui, ó, diferente de Platão, o sol aqui é metáfora do excesso. Um jovem hoje, ele não quer ir na festa, né? Ele quer ir no before, na festa e no after. Antigamente a gente falava no esquenta, na festa e no esfria. E na minha época de criança, nem na festa a gente podia ir, que os pais não deixavam, né? Então alguma coisa aconteceu com os pais que eles deixam os filhos cometerem um erro de Ícaro, que é o excesso. Se a gente não puder também ir em nenhuma festa, ou se ir ficar 2 minutos na festa, você também não consegue se socializar. Então, se o sol é o excesso, o mar vai simbolizar a falta. Então, para Aristóteles, nada pode estar em excesso ou em falta. Falta de dinheiro. Puxa, seus pais sabem o quanto é difícil bancar a vida de adulto, né? Pagar as coisas para o filho, pagar a escola, comprar tênis, comprar comida, pagar formatura, comprar uniforme, tudo, pagar boleto. A falta de dinheiro é muito difícil. Mas o excesso de dinheiro também. Se você pensar no o Michael Jackson não podia sair à rua, não podia ir numa lanchonete, não podia ir ao supermercado, não podia ir ao shopping, não podia fazer, só podia ficar trancado dentro de casa, né? Para ele sair tinha que ter toda uma equipe de proteção aí, né? Tinha que ser de madrugada, quando ele ia ao shopping, o shopping abria só para ele, para os policiais que cuidavam dele, quer dizer, uma vida de privação social muito grande. Então, esse mito nos ensina o que é a justiça para Aristóteles, né? A justiça, a ética e a virtude é justamente esse meio termo. A balança tem que estar equilibrada. Então, se eu recebo R$ 5.000 por mês e eu dou todo esse dinheiro para a caridade, vai faltar para mim. Eu vou ter que começar a pedir. Eu vou ser o mendigo da vez. Mas se eu não der nada desse dinheiro, der zero, eu também não contribuo para a vida social ser melhor. Eu fico só culpando o governo. Então, Aristóteles vai dizer: olha, como faz? Se só tem uma pessoa passando fome, divida com ele o que você tem. Os dois vão ver melhor. E aí a gente atinge o nível mediano da balança. Faz sentido aí para você? Essa é a ideia de Aristóteles, tá? Posta aí. Então, para ele, a ética é a justa medida. E para ele, para que você faça a ética bem feita, você tem que saber escolher. Por isso que é importante a razão e é importante a educação. O que que a escola faz? A escola coloca uma rotina a escola para Aristóteles e para mim também, né? Ela desenvolve uma rotina que te ensina a escolher melhor, ela te ensina valores que faz com que você se socialize a partir das suas escolhas. E você vai se socializar melhor quando faz escolhas melhores, porque estudou melhor. Então, a educação, ó, ensina a desenvolver o hábito, e o hábito te ajuda a escolher dentro da ética, porque que a ética é o equilíbrio, tá? Então, quando um pai vê dois irmãos brigando, ele não escuta, ele até escuta, né, a versão do irmão do filho X e do filho Y, mas quando ele tem que punir, ele pune os dois. Por quê? Para dar o equilíbrio. Imagine se a sua mãe e seu pai fazem isso, ai meu Deus, que vergonha desse exemplo, tá? Imagine, eu tenho o filho A e o filho B. Para o filho A, eu dou um PlayStation. Você já tem? Quer ganhar um PlayStation de Natal? Ok? Eu tenho o PlayStation, tá? E para o filho B, dá um par de meia. Ó, o que que aconteceu? O equilíbrio foi quebrado, vai dar briga entre os irmãos, um irmão vai achar que o pai gosta mais dele do que do outro, né? E etc. Então, o que que a minha mãe fazia? Na época não tinha PlayStation, nós tínhamos um videogame chamado Atari, né, que seus pais devem ter jogado, né? E se seus pais lembrem dos joguinhos River Raid, Enduro, Pac-Man, né? São joguinhos clássicos, tá? Minha mãe pegava e dizia assim, ó, o Atari é meu. Minha mãe falava, o Atari era dela, o videogame era dela. Por quê? Se a gente brigasse, ela ia pegar o videogame dela e ia guardar. Então, vocês não brigam não, que o Atari é meu. Mas esse controle aqui é para você e esse controle aqui é para você. Então eu tinha o meu controle, o meu irmão tinha o controle e o videogame era da minha mãe. Veja o tanto que ela foi ninja, né? Para educar a gente, né? Para ensinar a gente equilíbrio, divisão, partilha, né? E ao mesmo tempo individualidade.
Ok? Então, Aristóteles, olha a definição dele, para você usar como repertório na sua redação. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Então, uma mãe que é brava, uma mãe que põe de castigo, uma mãe que fala que você não vai sair à noite, que você fez uma coisa errada, tem que reparar seu dano, você tem que pedir desculpa para o seu amigo, você tem que melhorar seus hábitos de higiene, tem que estudar mais. Veja, essa mãe, ela está criando uma raiva em você muito amarga. Mas lá no futuro, você vai ser um cara que estuda, trabalha, paga suas contas, sabe que é a sua família. Você não vai ser um marginal, delinquente que usa drogas. Então, os frutos da educação amarga geram doces. Uma educação doce, que só passa a mão na cabeça do menino, que não instrui, que não dá bronca, que não cria processo de reparo daquilo que foi errado, vai criar frutos amargos. Não vamos ter uma sociedade doente lá na frente. Então, nesse sentido, aí, ponto para Aristóteles, hein? O homem é um animal político por natureza, zoon politiqué. Politiqué. O que que ele quer dizer? Que é na cidade que a gente consegue, por meio da ação política, o grau de cidadania. E a ação política é uma. Olha tanto que se fecha agora. É na ação política que a gente prova que somos éticos. Éticos é fazer boas escolhas que não prejudiquem ninguém. Então, na ética, eu me torno, dentro da cidade, um cidadão. Cidadão. Fora da cidade, o homem não é cidadão, porque lá não tem política. No meio da floresta, os animais não fazem política. Então, no meio da floresta, o homem é um bicho, é uma besta, né? Só uma pessoa consegue ser ética fora da cidade, né? Que é Deus. O Deus, que organiza tudo para Aristóteles, é um sujeito que está no ato máximo, então ele atinge a virtude máxima, a ética máxima, está tudo certo com ele. Nós que precisamos atingir níveis de comportamento melhores, só atingiríamos se a gente vivesse na cidade e fazemos político. Portanto, a política vai nos dar uma virtude cívica ao nos preocupar com o bem comum, tá? A política é, para Aristóteles, o lugar de humanização do ser humano, beleza? Muito bem. Agora, ponto, bola fora por Aristóteles, né? A natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. A mulher é, portanto, o homem inferior. E o de baixo, escravo é uma máquina sem alma. Aí você fala, poxa, o Aristóteles estava gostando tanto dele e tal. A gente tem que lembrar que o Aristóteles é um homem de 2.500 anos atrás. E há 2.500 anos atrás, você se lembra que para você ser cidadão, ele não inventou isso, ele só retratou nos livros que ele escreveu. Você tinha que ser do sexo masculino, você tinha que ser adulto, você tinha que ser nativo e principalmente você tinha que fazer e participar da política. Quem os gregos não gostavam ou excluíam desse processo? Excluíam aqui, ó, as mulheres, excluíam os escravos, excluíam as crianças, e os estrangeiros, eles chamavam os estrangeiros, os macedônicos, né? A família de Alexandre, de bárbaros. Bárbaros é porque usavam barba, né? Então nós temos aqui, ó, mulheres, escravos, crianças, esses aqui eram excluídos. E a justificativa dessa exclusão, ele está dizendo para nós, olha, é por isso, ó, eles não consideravam o escravo alguém que tem alma e nem a mulher alguém que tem poder político, tá? E aí o poder ficou aqui. Então esses caras aqui que eram os cidadãos, beleza? Para hoje, né, esse discurso não vale mais. Aqui no Brasil, nasceu, temos direitos cidadãos. Tá? Mesmo que você não faça política, mesmo que você seja analfabeto, você é um cidadão, seja mulher ou seja homem. Certo? Justiça distributiva. Vamos ver. Na festa de aniversário de um ano, a sua mãe partiu o bolo pela quantidade de pessoas que estavam na festa. Se tivesse 20 festas, ia ter 20 pedaços iguais para todo mundo, né? Ou ela partiria em 40 e cada um teria direito a dois pedaços, né? O que é a mesma coisa. Agora, o Aristóteles, ele pensa diferente. Para quem você daria uma bola na sua família? Você daria uma bola para aquele primo que não sabe jogar ou para aquele primo que é habilidoso? Ah, vou dar uma bola para o habilidoso, que ele vai melhorar as suas habilidades, né? Então, Aristóteles pensa desse jeito. Nós vamos dar aquilo que a pessoa, por mérito, merece e aquilo que vai desenvolver mais as habilidades naturais dela, tá? O lugar natural dela no mundo é jogar bola, então vamos dar bola para ela jogar. Faz uma certa lógica, né? Mas se você for pensar que numa festa de aniversário, né, o aniversariante, então, ganharia metade do bolo, porque o aniversário é dele, e a outra metade a gente distribuía para quem estivesse lá como convidado,
O Aristóteles, ele aplica essa ideia. A melhor parte tem que ser para a melhor pessoa. Uma flauta tem que ser para o melhor flautista e não para o pior flautista. O pior nem ganha flauta, tá? Então, Aristóteles, ele diz que nós temos que tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Nós não podemos inverter. No Brasil é diferente, a gente tem uma ideia de que a gente tem que tratar todo mundo igual. Então, se eu dou um ponto para todos os alunos do oitavo A, significa que o oitavo B também vai desejar um ponto e o oitavo C também vai desejar um ponto. Mas o Aristóteles dizia o seguinte: olha, os melhores alunos são do oitavo A. Então, se o oitavo A tem em média 70%, se esforçarem para isso, nós vamos dar um ponto para que ele chegue à média 80%. Para que eu vou me esforçar com o oitavo B e o oitavo C, se a média aqui é 30%, aqui é 20%? Eu vou melhorar o que já está melhor. Então, Aristóteles ele é a favor dessa justiça distributiva. É diferente do que a gente pensa, não é? O critério dele é o critério de finalidade, que eu já te falei, é um critério de honra, critério de honra. Para quem você daria o ministério da justiça? Para o general que venceu a guerra. Aristóteles pensa assim. Para quem eu daria o ministério da economia? Para o melhor aluno da FGV que formou em economia e é best-seller nos livros escritos. Não vou dar o ministério da economia para quem tem lá no ensino médio, certo? Porque ainda não sabe fazer isso. Então, veja bem, Aristóteles, em termos de distribuição, ele pensa diferente da gente, tá? O termo injusto se aplica tanto às pessoas que infringem a lei quanto às pessoas ambiciosas, no sentido de que quem querem do que aquilo que tem direito, iníquas, sem valores. De tal forma que as cumpridoras da lei e as pessoas corretas serão justas. O justo, então, é aquilo conforme a lei, e o injusto é o ilegal, o iníquo. E a lei, o que que é? A justa medida, né? Então, segundo Aristóteles, pode-se reconhecer uma ação justa quando ela observa o quê? Pausa e responde. Respondeu? Princípio de dar a cada um o que lhe é devido, o que lhe é de direito. Então, a maior espada para o melhor guerreiro, a menor espada para o menor guerreiro. E assim por diante, tá? Há espadas iguais que todo mundo tem direito. Não, para Aristóteles, nem todo mundo tem direito. Mas por quê, professor? Olha essa pirâmide aqui, eu desenhei ela para você. Porque, ó, opa, cadê? Vai. Aqui. Ó, primeiro, mulheres, escravos, crianças, estrangeiros não têm direito nenhum, de nenhuma espada, de nada, né? Agora, dentro dos cidadãos, tem alguns que são guerreiros, e alguns que são melhores, muito melhores, outros que são bons, outros que são razoáveis. Nós vamos investir em quem? Em quem é bom. Beleza? Muito bem, entendeu que nem todo mundo, para Aristóteles, tem direito, né? Que a igualdade não é uma via, tá? Veja bem, qual é o telos, qual é a finalidade do ser humano? A finalidade do ser humano, quando você potencializa e você a desenvolve, você se torna feliz. E a felicidade, como que a gente vai chamar isso, né? A gente vai chamar de eudai, ou eudé, né? Eudemonia, tá? Então, o Neymar, você colocaria o Neymar como garçom? Lógico que não, ele ia derrubar todos os copos em todo mundo, né? Vamos colocar o Neymar jogando bola. Se a finalidade do Neymar é jogar bola, vamos treiná-lo para que ele jogue cada vez melhor. Ele vai atingir no jogo, fazendo gols, a eudaimonia, a felicidade. Então, a vida virtuosa, a eudaimonia, só se dá com o Neymar quando ele joga bola. Fora da bola, ele é um fracasso, né? Não como empresário, estou falando como não jogador, né? Ó, o professor Gustavo, seu GB, né? O que que eu tenho que fazer para ele ser melhor? Dar livros para ele, dar cursos para eles. Quanto mais o Gustavo lê, mais ele estuda, mais ele atinge a felicidade, mais ele atinge a vida virtuosa. Veja, não é a mesma via para qualquer um. Cada um tem a sua finalidade. O que que eu falei? A mãe ensina, o filho aprende, o professor instrui, o aluno copia, o gato mia, o cachorro late, o sol aquece, a chuva umedece, cada coisa. E não pode mudar. Se eu mudar, eu vou sair da minha finalidade. Se o Neymar começar a ler livros, né? A seleção brasileira vai ficar desfalcada. E se eu começar a jogar bola, eu não vou atingir a competência do Neymar. Então não existe uma via fora daquela que é natural na sua, aquela que foi te dada desde o seu nascimento, escolhida por Deus para que você desenvolvesse aquilo. Por exemplo, vamos pegar esse menino aqui, ó, e vamos dar uma bola para ele. Veja se vai dar certo dar uma bola para esse menino.
né? Eu não sei se se eu compartilhei o som. Deixa eu colocar de novo aqui. Ah, acho que agora vai dar certo. Tava sem som. Ainda bem que eu olhei, hein? Ó, vamos dar uma bola para ele, ver se vai dar certo. Yes, we like that. Muito bonito, né? Então, segundo Aristóteles, o que esse menino deve fazer? Estudar canto ou estudar para vestibular e fazer agronomia ou letra C, jogar bola? O Aristóteles vai dizer: esquece a bola, esquece o vestibular. Esse menino a gente vai dar para ele aulas de canto. Quanto mais ele canta, mais ele vai ficar um sujeito encantador, melhor cantor e vai fazer as pessoas baterem mais palma porque ele é a voz de Deus saindo pela boca. Beleza? Então, a hora que ele cantar, 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 ele vai ficar tão feliz, e a hora que ele estiver fora do canto, ele fica infeliz. Então, onde é que ele tem a vida virtuosa? Cantando. E aí ele vai ser feliz cantando. Por quê? A eudaimonia só se atinge a partir do pleno desenvolvimento das habilidades naturais que você potencializa pelo treinamento, pela educação, pela vida ética, pelo, pela insistência, tá? A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre, a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados como a inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre, a mais justa e a melhor é a saúde, pois a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades. E entre essas, a melhor nós identificamos como a felicidade. Então, para que que a gente filosofa, o que que a gente vive? Para a gente buscar a felicidade. Como que a gente busca a felicidade? Desenvolvendo as nossas virtudes naturais. Como é o ser virtuoso? Nunca excedendo e nada faltando, mas treinando para que aquilo que está na mediania seja cada vez melhor, né, na sua competência. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles identifica como pausa e responde finalidade das ações e das condutas humanas, certo? A felicidade é o desenvolvimento da nossa finalidade. Qual que é a sua finalidade? A minha é dar aula. Qual que é a sua? Em outras palavras, para que você serve? Olha para os seus pais agora que estão vendo o vídeo para você e responde. Para que você serve? Por que que você está aqui? Qual é a sua função na sociedade? Você veio no mundo para quê? Ai, professor, eu não sei responder isso, eu não tenho nem ideia. Se você não sabe, você vai virar escravo dos gregos. Quem não sabia a sua finalidade virava escravo, porque os filósofos já sabiam qual que era a finalidade. Se eu perguntar para o Neymar qual que é a finalidade dele, ele vai dizer fazer gols, deixar o meu povo feliz quando a gente ganhar a Copa. Minha finalidade é ganhar essa Copa, é jogar futebol. Não sei fazer mais nada, não sei escrever, não sei dar entrevista, né? Eu sei jogar futebol. Se eu perguntar ao professor Gustavo qual que é a sua finalidade, é dar aula. Dar aula, isso é que eu faço de melhor na minha vida. Se eu perguntar para, sei lá, vamos imaginar para o Mozart, o que que você faz? Eu toco música, eu crio óperas. Essa é a minha finalidade. Então eu pergunto para você agora, qual a sua finalidade? Ah, eu não sei. Beleza. Você só vai conseguir gostar da escola, gostar da vida, entender a sua família e a sociedade como ela é, a partir do momento que você descobrir qual é essa finalidade e passar a investir nela. Ai, minha finalidade vai ser ser médico, tá? Beleza. Quando você descobrir isso, você vai estudar melhor, vai respeitar os outros melhores, vai escutar os outros falar, vai começar a curar pela fala do outro, você deixa o outro falar para ele se acalmar, vai cuidar do outro melhor, vai ser um aluno melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor, um cidadão melhor. Tá? Minha finalidade vai ser um vendedor. Não tem importância. Na hora que você descobre isso, você vai aprender mais matemática, você vai aprender mais oratória, convencimento, você vai escrever melhor, né? Não importa. O que importa é que você descubra qual é a sua finalidade aqui. Uma pessoa que vive a esmo, que vive aleatoriamente, ela está perdida na multidão. Seria melhor você liderar a multidão, mas para isso precisa saber a que veio, certo? E a última coisa, fica para você pensar aqui, né? Uma questão aí de prova para você.
O nível é um instrumento para indicar ou medir inclinações em planos utilizados por carpinteiros, pedreiros, engenheiros, eletricistas, agrimensores, inclusive por fotógrafos, profissionais de vídeo e astrônomos. A gente usa esse instrumento aqui chamado de nível para a gente perceber se a nossa parede, por exemplo, está torta, né? O pedreiro coloca uma parede, coloca o nível e vê se está torta, né? Se essa bolinha de água ela não tiver entre essas referências aqui, ó, é porque a parede está torta, né? Você inclinar um pouquinho, a bolha sai para cá, né? Então, sabendo que Aristóteles foi um estudioso de várias áreas, explique por que este instrumento poderia ser apreciado por ele. Para isso, explique o que o filósofo pensava por ética e justiça. Você vai responder com a sua família. Estamos no final de semana. Procure o seu tio, procure o seu padrinho que é pedreiro, procure alguém adulto e converse com ele sobre a importância do nível. E depois você extrapole isso pensando em faltas e em excessos, se a vida virtuosa seria melhor a mediana ou se seria melhor você exceder ou ser mais humilde, faltar alguma coisa para depois avançar. O que seria melhor para a sobrevivência na visão de Aristóteles? Certo? É isso. Bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.